Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Mais uma vez aqui o Diácono Melquisedeque para fazer os comentários da lição desta semana, lição de número 8, e o tema, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este é o comentário da lição de número 8 da editora CPAD, classe de jovens, e você pode encontrar esse e muito mais material referente à Escola Bíblica Dominical na plataforma ebdemfoco.com do nosso amado irmão professor Herberson Pinheiro dos Santos. Acesse www.ebdemfoco.com e lá você vai encontrar uma diversidade de conteúdos que vai ajudar você na sua escola bíblica dominical. O texto do dia se encontra em Mateus 21, verso 9, e as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Este é o clamor das multidões no momento em que Jesus fazia o percurso para a entrada na cidade de Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostrou que ele era o Messias, o rei anunciado pelos profetas. O texto bíblico está em Mateus 21, do verso 1 até o verso 11, e como de costume eu não vou me deter no texto bíblico, mas eu creio que você que faz o uso desse material vai fazer uma pesquisa nesse texto. Eu aconselho você, inclusive deixo aqui a dica, use os comentários bíblicos do Warren Wiersbe, do Champlin, o Beacon e Matthew Henry. São comentários bíblicos muito bons que vai ajudar você a ter um conteúdo melhor para a sua escola bíblica dominical. A nossa introdução. Nesta lição estudaremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este episódio dá início ao quinto bloco narrativo do Evangelho de Mateus. Quinto bloco narrativo do Evangelho de Mateus, porque, mais uma vez, vale ressaltar, Mateus não está escrito necessariamente em ordem cronológica, mas por tópicos, como o comentador fez questão de citar aqui, por blocos, por assuntos. E o assunto da entrada triunfal de Jesus, para muitos pode parecer um assunto de somenos importância, mas se nós observarmos bem, não tem nada de menos importante. É tão importante que os 4 evangelhos, este é um dos poucos assuntos que os 4 evangelhos faz questão de citar. Até mesmo João, que tem um conteúdo diversificado em relação aos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, também cita a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para vermos quão importante esse assunto é. O texto descreve a chegada de Jesus em Jerusalém, centro do poder religioso. O mestre já havia predito aos seus discípulos que em Jerusalém ele iria padecer nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e escribas. Jesus afirmou que seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. O Cordeiro de Deus chegando, fazendo o percurso para ser imolado, haja vista. Jesus está chegando em Jerusalém, a última semana da sua vida como homem na terra. O Messias entrou em Jerusalém montado em um jumentinho de forma humilde, para que se cumprisse as escrituras sagradas. E o povo o recebe bem, aclamando-o como enviado de Deus. É claro que nós podemos imaginar que este clamor do povo, nem todos ali clamavam e acreditavam nele como o Messias no sentido de um reino espiritual. Mas muitos ali, por ver o poder que Jesus tinha de fazer milagres, de fazer prodígios, esperavam um Messias humano, meramente humano,
que iria tomar o poder de forma meramente humana e assumir o trono de Davi em Jerusalém e libertar Israel do jugo de Roma, o que não aconteceu. Nosso primeiro tópico, a entrada do Rei dos Reis em Jerusalém. A expectativa da chegada de Jesus em Jerusalém. Talvez os discípulos estivessem animados e ansiosos em relação à chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. Quem sabe eles não pensavam que Jesus iria assumir o poder político ou que algo sobrenatural iria acontecer. É muito possível, é muito provável que os discípulos, nesse momento, ainda estavam pensando que Jesus iria assumir o poder político e não que ele estava indo para ser crucificado. Todavia, Jesus reuniu seus discípulos em particular para informar que em Jerusalém ele seria perseguido e morto. Esta foi a terceira vez que Jesus predisse a sua morte e ressurreição na cidade de Jerusalém. Como dissemos no slide anterior, é possível que os discípulos, na sua ansiedade para entrarem em Jerusalém, se não todos, mas a sua maioria e a maioria da multidão que estava seguindo Jesus ali, imaginava e esperava que Jesus fosse assumir o controle político, o poder político de Israel, que ele chegaria como um Messias político e não como o servo sofredor, que ele estaria indo para Jerusalém para assumir o trono de Davi e não a cruz do Calvário. No capítulo 20, Mateus narra o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ela intercede pelos seus filhos a fim de que eles fossem colocados ao lado de Jesus quando ele assumisse o seu reino. E ele diz-lhe: "Que queres?" Ela respondeu: "Diz que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino." Esta é uma prova para alguns comentaristas, para alguns estudiosos da Bíblia, que os seguidores de Jesus, inclusive aqui a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, esperava que Jesus estivesse indo para Jerusalém para assumir o poder político de Israel e não para ser crucificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por esta razão, ela pede que ele coloque os seus dois filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda, num sentido talvez que eles fossem uns dos seus auxiliares mais próximos. Parece que esta é uma informação que exemplifica o que alguns comentaristas dizem, inclusive o nosso comentarista da lição, que boa parte das pessoas ainda imaginava que Jesus estava indo para Jerusalém para assumir o poder político de Israel. Fica claro que a expectativa era de que Jesus assumisse o poder em Jerusalém. Então Jesus adverte aos discípulos a fim de que eles não brigassem por posição, pois os valores do seu reino eram superiores aos dos homens. E quem quisesse ser o primeiro deveria ser servo de todos. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Os discípulos ainda estavam em uma dimensão material, em uma dimensão política, uma dimensão humana, não entendendo que o reino de Cristo, ele mesmo diz que o seu reino não é comida nem bebida, o seu reino não é deste mundo. E os discípulos, boa parte deles, se não todos, ainda não havia entendido que o seu reino era um reino espiritual e não um reino material. Jesus lhes falava a respeito do reino dos céus, mas eles estavam focados nas coisas do mundo. Tanto tempo os discípulos andando com Jesus, os seus desejos nacionalistas, a vontade, a revolta deles contra Roma, a vontade de se ver livre do jugo de Roma era tão grande que eles não estavam conseguindo enxergar
o que Jesus estava falando para eles, porque não era a primeira vez que Jesus dizia para eles que ele estava indo para Jerusalém para ser preso, maltratado e crucificado pelos principais e sacerdotes de Jerusalém. Eles estavam tão preocupados em serem revolucionários políticos, vamos assim por dizer, que não prestaram atenção no que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o servo sofredor, que estava indo para Jerusalém para morrer pelos nossos pecados, mas os discípulos ainda não haviam entendido. A entrada em Jerusalém é uma fase de transição. Os discípulos ainda não haviam compreendido o real propósito da missão de Jesus, como nós falamos anteriormente, mesmo depois de ele predizer algumas vezes a respeito da sua paixão e ressurreição. Às vezes tem pessoas que assim, Deus fala e ele não consegue compreender. Os discípulos de Jesus havia mostrado seu poder, Jesus havia falado que ele era o Filho de Deus, Jesus havia dito que ele estava indo para Jerusalém para morrer numa cruz, e eles ainda esperavam um Messias que fosse assumir o poder político. As pessoas tendem, quando colocam algo na cabeça, a não mudar, a desejar tanto algo que a verdade não é suficiente para eles. Mas nós, como crentes, precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade suprema. Nenhuma das nossas verdades, nenhum dos nossos desejos pode sobrepujar o que a palavra de Jesus diz. Se Jesus estava dizendo para os discípulos que ele estava indo para Jerusalém para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelos pecados dos discípulos, os discípulos deveriam ter atentado para isso e deixado os seus desejos nacionalistas de lado. Assim nós também devemos deixar os nossos desejos humanos, as nossas necessidades humanas e atentarmos especificamente para aquilo que Jesus está dizendo na sua palavra. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram tão decepcionados e desanimados, segundo o Evangelho de Marcos e Lucas, 2 deles resolveram deixar Jerusalém e seguir para Emaús. Essa história que nós conhecemos, uma história tão bonita, que aqueles 2 discípulos desolados, desacreditados, sem esperanças, estão indo embora e Jesus os acompanha. E ali nós conhecemos essa história, como está relatado em Lucas 24, 13 e 21. Você faz aí uma conferência nesse texto, que é uma história muito importante, que exemplifica o quanto os discípulos de Jesus esperavam um Messias humano que assumiria o poder político. E quando eles viram Jesus morrer na cruz do Calvário, eles então voltaram para as suas terras desolados, porque para eles havia todo o sonho nacionalista havia terminado, porque aquele a quem eles tanto apostaram que seria o revolucionário que os tiraria do jugo de Roma, agora estava morto e sepultado. Mateus narra a chegada de Jesus em Jerusalém de forma que lembra a entrada das comitivas dos reis de Israel e os greco-romanos. Estas entradas incluíam marchas triunfais, honrarias militares, bem como a chegada de um rei ou soberano montado em uma mula. O povo, claro, não havia toda esta pompa como dos nobres, tanto de Israel como dos gregos e romanos, mas a multidão fez aquilo que podia de forma espontânea, mas preparou uma grande festa para a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marcaria um momento importante de transição para a sua paixão. Tenho certeza absoluta que Jesus já estava ali sentindo os temores da morte, porque era a sua última semana, os seus últimos momentos. O cordeiro estava sendo preparado para o sacrifício. Jesus planejou sua entrada em Jerusalém. Ainda em Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus dá uma ordem a 2 dos seus discípulos: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos.
Jesus já tinha tudo planejado, diferente de alguns crentes que faz tudo de modo improvisado. Jesus, ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia o que o Velho Testamento falava a respeito dele. Então, ele sabia que ele ia ser morto, ele sabia que ele ia ser morto na Páscoa, ele sabia que ele ia ser morto como cordeiro do sacrifício, e ele então estava se preparando para este momento. E para cumprir o que o profeta havia dito, ele então chega em Jerusalém montado neste animal simples, como ele era o rei, mas um rei simples. Para identificar, como diz o comentador Matthew Henry, Jesus poderia falar ao Pai, pedir ao Pai, e o Pai enviar um querubim e ele entrar em Jerusalém voando nas asas de um querubim. Ele poderia ordenar as nuvens e as nuvens tornar-se seu veículo para que ele entrasse em Jerusalém como grande rei, como poderoso, como majestoso. Mas ele preferiu, por amor a nós, se identificar conosco e entrar na cidade, na grande cidade santa, a cidade da adoração na época, de uma forma bem simples, bem humilde, bem parecida com o povo, mostrando que ele veio para aqueles que precisavam, para aqueles humildes, como diz Mateus lá nas bem-aventuranças. A primeira impressão que temos ao ler o relato de Mateus é que Jesus conhecia o dono dos animais, pois ele orienta os discípulos dizendo: "E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará." Provavelmente, Jesus, pode haver aqui uma especulação em relação a isso, mas alguns comentadores, o Champlin, o Wesley, por exemplo, não deixa muito claro sobre a opinião dele sobre Jesus conhecer. Mas ele, como Deus, na sua presciência, sabia o que iria acontecer. O Matthew Henry, de igual modo, que Jesus sabia o que iria acontecer. Ele já tinha conhecimento do acontecimento em que os discípulos iriam pegar aquela jumenta e de que possivelmente não é que alguém ia questionar o que eles estavam fazendo, mas era para deixar os discípulos tranquilos, para que eles não duvidassem da missão que eles estavam recebendo. Mas fazia parte do costume da época o sistema de angária, ou seja, as pessoas tinham obrigação de ceder ou alugar animais de carga para o serviço dos soberanos. Pode ser que seja isso aqui, mas não é evidente no texto em questão. A entrada triunfal de Jesus montado em um jumentinho, um ato messiânico. Os profetas e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus é o único evangelista sinótico que registra que o jumentinho estava preso a uma jumenta. O fato de o animal estar junto à mãe demonstrava que ele ainda não tinha sido desmamado e que nunca havia sido montado. É importante ressaltar que somente Mateus e João registram que as ações de Jesus cumprem as profecias. O Evangelho de João, capítulo 12, versos 15 e 16, deixa claro que os discípulos só conseguiram relacionar a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumento com os textos proféticos somente depois da morte do Salvador. Parece que os discípulos não tinham o hábito, como muitos crentes hoje não têm, o hábito de estudar as profecias a respeito do Messias. Ou, talvez, como a profecia se tratava de um Messias simples e humilde, e eles esperavam um Messias pomposo, eles não deram atenção a esta profecia. É importante ressaltar que somente Mateus e João registraram que as ações de Jesus cumprem as profecias. Mateus cita na primeira linha o texto de Isaías 62:11.
e as demais são de Zacarias, no capítulo 9 e verso 9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Este é o texto mais claro a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele é citado por Mateus. Talvez os discípulos não tivessem dado muita atenção a esse texto, porque parece que eles só vieram compreender isso muito tempo depois, como diz o comentador, possivelmente só depois da morte de Cristo. A humildade do Messias. Ao contrário de todas as expectativas messiânicas dos judeus, Jesus, em diferentes ocasiões, demonstrou que seu reinado seria de paz e humildade. O comentário bíblico pentecostal afirma esta ideia ao asseverar que o jumentinho é um transporte de paz e não de guerra. O animal de guerra era o cavalo, muito mais forte, muito mais ágil e era exclusivamente de propriedade de ricos e dos exércitos dos imperadores. Os jumentos eram animais de carga, animais usados por pobres, e Jesus vem montado neste animal como um símbolo de humildade, como um símbolo de que ele havia se despido de toda a sua glória, que ele não veio para buscar ser servido, mas veio para servir, como ele próprio diz. A entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, de certa forma se assemelhava às comitivas reais. Nós já falamos disso no início, e se assemelhava pela questão do alvoroço que causava a entrada de um nobre, de um rei na cidade de Jerusalém. Fosse o próprio governador, fosse o imperador ou qualquer outro monarca que chegasse, viria com uma comitiva e causava um alvoroço grande na cidade. Jesus também causou, mas a diferença é que normalmente as comitivas eram pomposas, mas a de Jesus era bem simples. Mas o Salvador já havia deixado claro que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Jesus estava propagando o reino de Deus, cujos propósitos e valores são diferentes dos reinos do mundo. Enquanto a maioria das pessoas pensavam que Jesus era o Messias político, ele era totalmente diferente. Enquanto as pessoas esperavam uma atitude dele, a atitude dele era diferente. Enquanto as pessoas pensavam que Jesus ia chegar usando o seu poder, usando a força para derrubar o trono de Roma, para destruir o jugo de Roma, ele veio humilde, montado em um jumentinho. Enquanto as pessoas pensavam que Jesus iria usar a força para vencer os opressores de Israel, ele veio trazendo a paz, a mensagem de transformação. Jesus, enquanto as pessoas, os discípulos pensavam que Jesus iria tomar o poder usando a força, ele veio tomar o poder usando o poder da sua palavra, transformando a mente e o coração das pessoas. Os discípulos obedecem às recomendações do mestre. Os dois discípulos obedeceram rigorosamente às ordens de Jesus. Tal obediência foi importantíssima para o cumprimento das profecias e para que o planejamento que Jesus havia feito desse resultado. Não é que Jesus, por saber das profecias, calculou premeditadamente cada situação, mas ele, por ser Deus, pela sua presciência, sabia que isso iria acontecer. Os discípulos possivelmente não, mas Jesus sabia, e nós não devemos pensar aqui que Jesus fez cumprir esta profecia de forma calculada, mas é claro que ele sabia disso
e isso não vem influenciar em nada na história, na autenticidade da história e do cumprimento da profecia, até porque não era possível Jesus fazer isso de forma escondida dos seus discípulos. Como diz o comentarista Luiz Saião, ele ia precisar estar ali com a Bíblia, calculando cada movimento, cada situação, e ele ia precisar da ajuda dos discípulos. E certamente os discípulos não iriam concordar com tamanha farsa. Então, certamente Jesus sabia do cumprimento da profecia e ele estava ali cumprindo a profecia, e tudo indica que só ele estava consciente do cumprimento dessa profecia naquele momento, e mais ninguém dos que estavam com ele. Sem a obediência dos liderados não existe liderança eficiente. É absolutamente necessário que os discípulos entendessem e confiassem em Jesus. Talvez por esta razão Jesus deu tantos detalhes e encorajamentos para eles. Tipo, vai a tal lugar, lá você vai encontrar a jumenta, vai estar desse jeito, com o jumentinho. Se alguém perguntar por que vocês estão pegando, explique que o Senhor vai pegá-los. Diga também que o Senhor está precisando. Diga também que assim que terminar, ele vai devolver tudo direitinho. Enfim, não é que Jesus imaginava que poderia dar errado essa situação, mas para encorajar os discípulos a irem com confiança, ele deu detalhes de como seria a sua missão. E sempre Deus faz isso conosco para não nos deixar confundidos. Jesus é recebido como rei messiânico. A entrada triunfal de Jesus e sua comitiva. A entrada repentina de Jesus em Jerusalém causou um grande alvoroço na cidade, pois era algo inusitado, o que atraiu um público significativo. Tal fato se assemelha à entrada de Salomão quando este foi constituído rei e desceu a Gion, utilizando a mula que pertencia ao seu pai, o rei Davi. Como nós já dissemos antes, alguns elementos aqui que conectam a outras situações, nesse caso aqui a entrada de Salomão, e o que esta situação também conecta é as entradas dos monarcas nas suas cidades, especialmente em Jerusalém, que sempre causava um alvoroço, diferente dos demais monarcas, que sempre entravam rodeados dos soldados, impedindo o povo de se aproximar. Jesus estava montado em um jumentinho no meio do povo, entre crianças, mulheres e pecadores em geral, porque Jesus veio para o povo mesmo, para trazer salvação para todas as pessoas sem nenhuma distinção. A ação das pessoas de espalharem roupas pelo chão na estrada diante de Jesus também se assemelhou à unção de Jeú, quando este foi declarado rei. Jesus foi recebido como um rei. Porém, como ele afirmou a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. É recorrente esta questão de que as pessoas, quando ouviam Jesus falar do seu reino, pensar de que ele falava de um reino em Jerusalém, de um reino material. Por isso o alvoroço tão grande, esperando que ele fosse o Messias político, mas o reino de Jesus não era deste mundo e não é deste mundo. Jesus é aclamado como rei messiânico. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão que o seguia o exaltou com partes do Salmo 118, verso 26. Hosana, Hosana. Segundo o comentário bíblico pentecostal, Hosana é a versão grega transliterada da expressão hebraica salva-nos. Mateus enfatiza a ação das pessoas ao cortarem e espalharem ramos e gritarem Hosana, 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 pois tais ações eram muito utilizadas nas festividades judaicas. Havia uma grande manifestação por parte do povo aclamando Jesus como rei em Jerusalém, o que causou um grande alvoroço e uma grande irritação também nos líderes religiosos da época.
Infelizmente, a multidão que gritou Hosana foi a mesma que também gritou crucifica-o, crucifica-o. Bom, essa é uma questão controversa, né? O comentador diz aqui, infelizmente, a multidão que gritou Hosana foi a mesma que também gritou crucifica-o, crucifica-o. E se a multidão que gritou Hosana não tivesse gritado crucifica-o, crucifica-o, será que Jesus não teria sido crucificado? E se Jesus não tivesse sido crucificado, o que seria de nós? Certamente, felizmente para nós, a mesma multidão que gritou Hosana, Hosana, também gritou crucifica-o, crucifica-o, porque era absolutamente necessário, porque Jesus sabia, apesar do povo não ter essa consciência, mas Jesus sabia que ele estava indo para Jerusalém. Ele era o cordeiro que estava sendo levado ao templo e sendo preparado para o sacrifício. Escolheram soltar Barrabás, um salteador e homicida, e pediram a prisão e morte de Jesus, cumprindo cabalmente aquilo que Jesus destinado foi para cumprir, sendo ele a verdade do sacrifício, né? Os sacrifícios no templo era uma sombra do sacrifício de Cristo. Ele era o cordeiro que substituía o pecador, e ele estava ali como substituto do pecador. Por isso, o crente não deve se iludir com a fama e a bajulação das multidões. Bom, é um caso singular, né, porque com certeza já estava no plano de Deus que Jesus seria rejeitado e que a multidão iria rejeitá-lo, trocá-lo por um homicida era absolutamente necessário, mas o conselho aqui, sem dúvida, é muito importante, é conveniente. O crente não deve se iludir com a fama e a bajulação das multidões. É sempre melhor ter humildade e confiar em Deus, como Jesus sempre não se iludiu com as multidões, com os aplausos. Apesar dos fariseus e escribas se iludirem quando viram que Jesus estava arrebanhando uma grande multidão, eles se irritarem, estavam bastante preocupados com a perca de audiência que eles tinham, mas Jesus não se preocupava nem um pouco com isso. O importante é conhecer e viver os princípios bíblicos e procurar agradar sempre a Deus. O importante é agradar ao Pai. E Jesus sempre, em cada circunstância da vida dele, até mesmo próximo à cruz, no jardim do Getsemane, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A recepção de Jesus é vista como uma ameaça pelos líderes religiosos de Jerusalém. O alvoroço das pessoas, a aclamação do povo e o reconhecimento de Jesus como uma figura messiânica abalaram a segurança das principais autoridades religiosas de Jerusalém. É claro que eles ficaram abalados. Eles viram que eles estavam perdendo a audiência. Eles eram tidos como os bambambãs, vamos dizer assim, porque eles atraíam toda a audiência do povo de Israel, porque eles eram os mestres da lei, eram os homens santos, eram os homens sábios. Mas de repente chega um homem simples, mas que operava milagre, um homem que falava de forma simples, mas com profundidade, com poder, e começou a atrair pessoas, e eles se irritaram profundamente com isso. E neste momento, vamos dizer assim, dentro do covil das cobras, Jesus ainda arrebanhou uma multidão ainda maior, causou um alvoroço ainda maior e deixou os líderes religiosos da época ainda mais furiosos. Jesus passou a ser uma ameaça ainda mais perigosa. Somente Mateus registra o questionamento da multidão a respeito de quem era Jesus. Quem é este? Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Muita gente ainda querendo saber quem era aquele tão aclamado na cidade de Jerusalém. Em determinado período do seu ministério, Jesus atuou mais distante do principal centro religioso da sua época, mas agora ele chega a Jerusalém e alvoroça a cidade com sua presença.
Realmente ele deixa a cidade alvoroçada com a sua presença. São os momentos finais do ministério de Jesus na terra. Lucas registra o pedido dos fariseus para que Jesus repreendesse seus discípulos. Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus os repeliu, dizendo que se eles se calassem, até as pedras clamariam. Os discípulos estavam ali empolgados, clamando e aclamando Jesus como Messias, como Senhor, e os fariseus incomodados com isso por causa do barulho e, claro, por causa da popularidade que Jesus tinha. Era muita inveja por parte dos fariseus. Agora não haveria mais volta. Jesus daria prosseguimento à sua morte de cruz e ao sacrifício que proporcionou a nossa salvação. Enfim, chega o momento da imolação do Cordeiro. O Cordeiro, durante todo o tempo, todo esse alvoroço, ele entra em Jerusalém aclamado, vai ao templo, expulsa os cambistas, cura enfermos, é adorado por crianças, e assim por diante. A semana de Jesus, uma semana carregada, até chegar o momento em que ele é preso e a partir daí então conduzido aos sofrimentos até a cruz do Calvário para a nossa salvação. Nossa conclusão. Na lição de hoje aprendemos que Jesus realizou sua missão de forma planejada a fim de cumprir com o seu propósito, observar as Escrituras. Sempre nós não podemos deixar de observar as Escrituras. Sua entrada em Jerusalém, ao contrário de todas as expectativas, demonstra que o seu reino não era desse mundo, por isso era um reino de paz, humilde e justiça. Os homens desta terra não conseguem fazer os seus governos de paz e justiça porque eles mesmos não são justos e não têm paz. Bom, nós temos aqui as perguntas. Eu não vou me deter também nesta parte do comentário. É claro que você que faz uso desse material fará o uso adequado destes elementos para que alcance o êxito proposto pela lição. Os cursos da EBD, entre lá no site do ebdinfoco.com e confira. Você que já faz o curso, parabéns, e ajude-nos divulgando também o material do EBD em Foco. E também nos ajude comprando, adquirindo este material diretamente na plataforma EBD em Foco. Não permita e não distribua este material fora da plataforma ebdinfoco.com. ebdinfoco.com, acesse www.ebdinfoco.com e confira o melhor para a sua escola bíblica dominical. Chegamos mais no final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.